Caramba, hein, gente? Que joguinho, hein? É o seguinte, quando o Santos perdeu para o São Bernardo, eu vim aqui e fiz um vídeo. é, Falando que o Caixinha tinha que ser cobrado. E tem mesmo, gente, porque olha, porque assim, diferente dos outros anos, o time agora não é ruim. O time não é ruim. Olha o que esse cara faz. O Tassiano. Aí tem gente que fala, o Tassiano não joga nada. O cara põe, o técnico põe ele de ponta esquerda. O cara não tem característica para fazer isso. O Santos tem um quarteto de ataque que é bom, é muito bom. Tem ótimos jogadores. Sabe? Como é que não consegue criar nada? Como é que é esse catado em campo? O time é todo espaçado, gente. O time é todo espaçado. Não dá, não dá. Ó, pra mim, eu vou falar uma coisa que eu sei que isso não vai acontecer, porque ninguém vai mandar o cara embora agora, mas assim, eu escutei a opinião de um cara, eu também não era a favor. Mas depois que eu escutei a opinião desse cara, do Rodolfo Gomes, eu concordo com ele, cara. Eu passei a concordar, mudei de ideia completamente. É melhor mandar embora agora do que esperar mais. É, é que nem o Rodolfo falou, o projeto mudou, ele falou no vídeo dele. Ele falou que o projeto do Santos com o Neymar mudou. Vai vir o Rollraiser aí. O Caixinha foi fundamental para trazer esse jogador, esse ótimo jogador. Eu esperava, eu esperava o Rollraiser assinar o contrato e mandava o Caixinha embora. Porque não dá, gente. Não dá, são 8 jogos. São 8 jogos. Demorou, cara, demorou 35 dias para contratar um técnico e contrata o Caixinha. Olha o que ele tá fazendo. O cara não consegue definir um time base pro Santos. Desde a primeira rodada, não consegue definir um time base pro Santos. O único jogo que a gente não tomou gol foi hoje. A dupla de zaga funcionou. Por que vocês acham? Porque é a melhor dupla de zaga que a gente tem. A gente tem Gil e Zé Ivaldo. É a melhor dupla de zaga que a gente tem. A dupla de zaga funcionou hoje. Sabe, o Léo Godoy para mim não comprometeu. O Brasão foi muito bem. O Léo Godoy não comprometeu. Vinícius Lira não comprometeu. A zaga foi muito bem. Gil e Zé Ivaldo. Agora, os volantes. Tira o Pituca. Enquanto não chega um outro volante, testa um moleque da base, o Rian. Ou põe o Schmidt no lugar do Pituca e põe o Tassiano de segundo volante. Porque essa é a posição do Tassiano. Ou é segundo volante, ou é um pouquinho mais avançado. Mas ponta esquerda esse cara não é. Gente, o cara não tira o Pituca por nada. Tira o Pituca, põe o Tassiano e põe o Schmidt de primeiro volante ou o Rincon. Porque o Pituca é primeiro volante, o técnico coloca ele de segundo volante. Sabe? Compromete o futebol do cara. Compromete o futebol do cara. O Pituca, ele não sabe chegar na área. Olha o gol que ele perdeu hoje.
Olha o gol que ele perdeu. Era para ele ter chegado batendo. Dá uma bomba. Tá cara a cara com o goleiro. Dá uma bomba para dentro do gol. Isso é característica de segundo volante. O segundo volante tem que fazer isso. Ele não sabe, ele não consegue chegar na área. A única vez que ele chegou, ele deu essa bosta desse chute pro gol. Então, se o cara não é segundo volante, ou põe ele de primeiro, junto com o Tassiano ou com o Rincon, ou põe o Rian, ou põe o Schmidt. Faz alguma coisa. Eu tiraria o Pituca e colocava o Tassiano no lugar dele, junto com o Rincon. Sabe? O, o, o Pituca, que era para fazer, que era para dar esse passe, que é o segundo volante que dá, que é o passe que chega com qualidade pro meia ou para os atacantes, o Pituca não consegue dar. Não consegue dar esses passes. Não consegue ir para frente. Tiquinho, eu achei que não foi mal, mas não conseguiu chutar no gol também, não conseguiu ter oportunidades. O Neymar foi muito bem marcado. Aí depois ele tirou o Soteldo. Depois ele tirou o Soteldo, sabe? Para colocar o Tassiano na ponta esquerda. Teve um outro cara que falou assim, ele podia ter entrado com o Gabriel Bontempo junto com o Neymar e depois o Soteldo ficava como uma opção ou para o meio ou para a ponta. Ele podia ter feito isso também, mas não fez. Sabe, o Guilherme tentou alguma coisa, mas hoje não foi bem. Sabe? Mas assim, eu acho que o técnico, ele tá se mostrando muito fraco mesmo. Porque o jeito que o time joga e as escolhas que ele faz, eu não queria falar isso, mas para mim, para mim ele tá conseguindo superar o Carille na questão de desorganização. E o Carille era ruim, hein? Cara, como é que vai fazer? A gente está com 9 pontos, estamos na terceira colocação do grupo. Tudo bem que a gente tem mais 4 jogos, um é contra o Corinthians, mas depois a gente pega 3 times que são teoricamente mais tranquilos para jogar. Inter de Limeira, Noroeste e, e mais um time aqui que eu esqueci o nome. Depois eu vou pesquisar esse time. Mas, sabe, olhando a tabela, a gente pode classificar tranquilamente ainda. Porque o nosso grupo tá fraco. Mas a gente precisa ganhar jogo, gente. Agora tem um jogo difícil contra o Corinthians. Vamos tentar buscar a vitória lá. Só que assim, se o técnico continuar fazendo essas escolhas que ele faz e não consegue mostrar nada em 8 jogos, toma 7 gols em 8 jogos, gente, isso é um absurdo. O Santos não ataca, não defende e tem qualidade para atacar. E pode ser melhor na defesa. Olha quantos gols de bola aérea a gente tomou. O Novo Horizontino deu 21 chutes no gol hoje. O Santos deu 6. 21 chutes a 6. Não produz. O time não produz, o time não defende.
8 jogos, gente. 8 jogos. Ah, mas é um jogo atrás do outro. E daí? Que isso impede o cara de dar uma organização pro time? Isso não impede. Se o cara fosse bom realmente, o time já tava com padrão. Ah, mas não teve pré-temporada. Os outros times também não tiveram. Não tiveram. O erro da diretoria nisso aí foi ter contratado o técnico 35 dias depois de demitir. E ter contratado um técnico que está se mostrando nota 5, nota 6. Um cara que não tem capacidade nenhuma para dirigir um time do tamanho do Santos. É isso que eu acho. Ele conseguiu mostrar isso pra gente em 8 jogos. Não tem essa de paciência não, gente. Não tem essa de paciência não. Pelo amor de Deus. O time não faz nada no campo. E tem qualidade para fazer. Tem qualidade para criar. Com um ataque desse, era pra gente ser... Era pra gente dominar o jogo. E não domina. E não domina. Não tem compactação. Não tem nada. O que ele treina? O que esse cara treina? Ah, chegou aqui cheio de teoria, né? Tipo, treino em 2 períodos, a gente achou o máximo, né? Mas se treina tanto, como é que não consegue evoluir nada o time? Treina tanto e não consegue evoluir. É culpa do técnico, gente. Não tem condição. Não tem condição. Se tivesse um time para ganhar o jogo hoje, seria o Novo Horizontino. O time não tem padrão tático. O time não tem nada. Se sou a diretoria, é o que eu falei. Espero o Roleiser assinar e demite o treinador. Mas eles não vão fazer isso, né? Não vão. É impossível de acontecer. Mas já estou me posicionando aqui a favor da demissão desse cara. Porque assim, o time não evolui. Não evolui. Sabe? O próprio Quinteiros lá no Grêmio, o Grêmio evolui a cada jogo. Evolui a cada jogo. Os jornalistas estão elogiando o trabalho dele lá no Grêmio. Ah, mas é Campeonato Gaúcho. O Campeonato Paulista também é ruim. Também é ruim. Só tem time ruim. Tirando os 4 grandes, só tem time ruim. E o time não evolui em 8 jogos. O time não consegue evoluir em 8 jogos. Ah, pelo amor de Deus. Jogou 2 clássicos, ganhou um e perdeu outro. Jogou contra o São Bernardo, perdeu. Jogou contra o Velo Clube, perdeu. Não jogando nada. Jogou contra o Botafogo, empatou. Times ruins. Times do nível dos times do Campeonato Gaúcho, por exemplo. Botafogo, Velo Clube. São times do mesmo nível dos times do Campeonato Gaúcho. Só para dar um exemplo. E o time não evolui, o time não joga nada, o time é um catado dentro de campo. É um absurdo o que esse técnico está fazendo, tá? É um absurdo. Para mim, já mandava embora. Se eu fosse o presidente, eu mandava embora. E, sinceramente, eu contrataria... Eu não apostaria em mais um estrangeiro. Posso falar um cara que eu contrataria aqui? O Tite. Conhece o Neymar, sabe, se dá muito bem com o Neymar, e é muito mais técnico que esse português. É muito mais técnico. Eu tenho certeza que esse time na mão do Tite ia render infinitamente mais. Ah, mas o Tite fez um mau trabalho no Flamengo. Acontece. Todo mundo faz um mau trabalho. Todo mundo faz um mau trabalho. Você pega os números do Tite na seleção, por exemplo. O Tite tem 7 derrotas como técnico da seleção, em 6 anos. Depois que ele saiu, olha o perrengue que a seleção está passando. Não foi bem no Flamengo, tudo bem, mas foi bem no Corinthians,
foi bem na seleção brasileira, foi bem no Grêmio, isso ma- ma- mais para trás, né? Há, há mais de 20 anos ele foi bem no Grêmio também, sabe? Tem bons trabalhos, tem experiência. Agora, o que não dá é para continuar com esse cara aí. Com esse cara que não consegue fazer nada. E que com o Neymar não consegue dar um padrão de jogo pro time. Nem com o Neymar. Neymar, Guilherme, Soteldo, Tiquinho, Pituca, que não é mau jogador. O Pituca não é mau jogador, é que ele tá na posição errada, gente. Ele tá na posição errada. Desde o ano passado é assim. Ele é primeiro volante. Ele é o cara para dar o primeiro passe. Tudo bem que ele precisa jogar um pouquinho mais também, mas assim, o técnico coloca ele na posição errada também. Dá mais oportunidade pro Tassiano. Ah, o Tassiano até agora não mostrou futebol. É porque ele não jogou. Não mostrou futebol porque não jogou. E quando entra na posição errada. Cara, assim, pra mim o Léo Godoy não comprometeu. Mas o Sherman, o JP Sherman, parece ser melhor que o Léo Godoy. Põe o Sherman de titular de novo. Sabe, faz alguma coisa, senão o pior vai acontecer. Vocês acham que não? Vocês acham que não tem risco do Santos não se classificar? Tem, tem risco. Então assim, ou esse técnico faz alguma coisa, ou ele tem que sair também. Porque não tem a menor condição. O que ele está fazendo agora não tem a menor condição. O cara não, desde o primeiro jogo, o cara não consegue definir um time. Então assim, gente, não dá para falar dos jogadores em si, porque os caras não jogaram nada, não fizeram nada, tirando algumas exceções. Agora, as escolhas do treinador é um completo absurdo. Eu tô começando a concordar com o Sormani, viu? Sobre o treinador. Foi um erro muito grande do Santos ter trazido esse cara. Deu pra ver isso em 8 jogos, gente. Deu pra ver em 8 jogos. Eu não tô sendo radical. E ninguém que fala isso tá sendo radical. Deu pra ver em 8 jogos que o cara não serve. Deu pra ver. É isso que eu tenho pra falar, tá? Esse foi o pós-jogo de hoje. Quarta-feira tem Santos e Corinthians. Espero que melhore. E espero que a gente comece a ganhar, porque só tem mais 4 jogos aí. E o Santos tem que ganhar ou esses 4 jogos, ou mais 3 desses 4 jogos para se classificar, tá? A gente tem que começar a evoluir. A gente tem que começar a evoluir. Porque temos time para isso. Temos time para jogar melhor. Então o técnico tem que fazer o trabalho dele, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Tchau.